Caminho estreito, caminho largo, porta estreita, porta larga. Já ouviu falar sobre isso? Sempre apresentando dois caminhos. Mas será que existe uma terceira via? É isso que a gente vai estudar na lição dessa semana. Vem comigo! E aí, meus saleiros, minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Vira Crente, um canal aqui que se preocupa em mostrar a lição de um jeito simples e objetivo para você, para poder estar ajudando na compreensão. Mas, volto a dizer, que você sempre tem que estar estudando, compreendendo aí, beleza? Então, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal, para você que já faz parte da família, mais uma vez, muito obrigado. Tem uma galera aí que está acompanhando toda semana com a gente, tem pessoal de Minas, de Amazonas, do Brasil todo aí participando, a gente fica muito feliz, fica feliz com os comentários de vocês também aí, estamos interagindo, tá ok? Deus abençoe muito a sua vida. Mas vamos então para a nossa lição, vamos estudar, vamos para o que interessa. Tema da lição dessa semana, a escolha é sua. O nosso texto-chave, ele está em Deuteronômio 30, dos versos 15 até o verso 20. Então nós temos o título e temos o texto. Vai lá e dá uma lida no texto. Agora a gente vai compreender então a tirinha. Dá uma olhada comigo aí na tirinha que nós temos. A primeira apresenta uma placa, né? Uma placa indicativa aí com duas opções. Essas opções são vida ou morte, ou seja, nós só temos dois caminhos, não existe mais do que isso. Mas na próxima tirinha está aí uma placa com a pessoa cavando, está ali a placa indicativa de vida ou morte. E tem uma outra, uma terceira placa e justamente está escrito, terceira via, um caminho menos radical. E a pessoa está dando a vida ali cavando um buraco. Corta então para o último quadrinho, aparece uma pessoa que está dizendo o seguinte, né? Bem que minha avó dizia, meu filho, você vai ver coisa nessa vida. Você já deve ter ouvido algo parecido aí no meme, né? Meu filho, bem que a vovó dizia, né? Você vai ver coisa, você vai ver coisa. O que quer dizer isso? Isso são para coisas que são absurdas. Como? Não tem condição a pessoa fazer isso. Então não tem condições, não tem como, é fora da lógica procurar uma terceira via. Satanás coloca essa ideologia de uma terceira opção além de vida ou morte, uma opção que é mais tranquila, que é meio a meio, vamos dizer assim, justamente para desviar-nos do verdadeiro caminho. Então, o nosso texto, o nosso título e a tirinha está dizendo isso. Vai nos levar a entender que só existem dois caminhos. Você que está aqui me assistindo, você possivelmente é pai, se não é, um dia possivelmente vai ser. Quem é pai, quem é mais velho aí, ou então até cuida de sobrinhos, alguma coisa do tipo, nós procuramos sempre protegê-los, ensinar o caminho correto, não é verdade? E os primeiros ensinamentos estão ligados à sobrevivência, à segurança, ao sustento, e depois, conforme a criança vai crescendo, nós vamos passando outras instruções, mostrando outras coisas, mostrar o melhor caminho, a melhor opção. Só que vai chegar um ponto que os filhos, nós fizemos isso, os nossos filhos fazem isso, eles vão tomar as próprias decisões. E tudo que eles escutam e fazem conforme nós falamos é na base da confiança. Só que em determinado ponto, como eu disse aqui, eles vão fazer a escolha dos seus próprios caminhos, obedecer aquilo que você ensinou ou não. Moisés estava ali já no finalzinho da sua vida, e ele, no livro de Deuteronômio, ele se dedica a contar a história do povo de Israel e dar conselhos. Conselhos esses bem simples, vida e morte, bem e mal. Aquele povo que estava com Moisés, eles não viram a saída do Egito, mas contemplaram muitos milagres. Então Moisés conta essa história para eles e fala o seguinte, olha, eu aconselho vocês a seguir o caminho da vida, a seguir o caminho do bem, do amor, que é Deus. E quando nós nos entregamos nesse caminho, nós realmente estamos buscando a verdadeira vida, que é a vida eterna. Então a lição vai trazer isso para a gente, ela vai detalhar esses dois caminhos, que não existe uma terceira opção, é bem e mal, é vida, é morte, é bênção e é maldição. A escolha é nossa, a escolha é sua. A nossa vida ela é binária. O que é isso? Nós só temos duas opções, duas escolhas. Apesar de que uma escolha nossa não vai determinar todo o rumo da nossa vida, mas as escolhas vão. Nós fazemos as nossas escolhas e as nossas escolhas nos fazem. E dentro disso, Moisés enxergando e sabendo dessas coisas, ele coloca ali um último apelo para Israel.
E dentro desse apelo, ele detalha as opções de que as bênçãos que nós temos de estar do lado de Deus. A vida, bênçãos, longevidade, prosperidade, entre tantas outras coisas. Ou seja, são inúmeras bênçãos. Quando a gente vai para o texto, nós enxergamos isso nos versículos. Já uma escolha de não ouvir Deus, de se afastar dele ou adorar qualquer coisa que não seja o próprio Deus, as opções são simples: morte e maldição. Então você está vendo a diferença? E tudo isso vai a partir do que nós decidimos na nossa vida. E dentro desse texto de Deuteronômio é tão bacana porque Deus ele já tem até um plano caso a pessoa se afaste dele. Deus fala o seguinte: não importa o quanto você se afastou, você pode voltar. Esse texto está dizendo isso. É um chamado ao arrependimento e Deus está de braços abertos para nos aceitar, mesmo de escolhas tão ruins. Deus é o dono da vida. É Ele que tem toda a vida em suas mãos. E por Ele ter a vida, só existem duas opções: vida eterna ou perdição eterna, com Deus ou sem Deus. Uma terceira opção está fora de cogitação. Deus, ele é o dono da sua criação, ele é o mantenedor. Então, se Deus se afastar, acabou a vida. Então, só temos essas duas opções, nada de terceiras opções. E esse pensamento, ele existe em várias religiões, em vários segmentos, porque Satanás colocou isso para que as pessoas se afastassem de Deus, como nós falamos aqui na parte de domingo. Essas terceiras vias, o que a gente pode pensar aqui? Tem o ateísmo, Deus não existe, então não tem problema. Até o próprio Satanás ele coloca na ideia de algumas pessoas que ele é uma energia, que ele não existe. E tudo que ele quer é que as pessoas acreditem nisso. Temos também a reencarnação. Se você foi muito ruim, você vai reencarnar e na sua reencarnação você vai pagar sobre isso. Se você foi muito bom, você vai reencarnar, você pode reencarnar numa árvore, numa borboleta, numa pessoa. Então, são ideologias que nos afastam da verdadeira realidade e nos afastam da compreensão do conflito entre o bem e o mal. E todos esses ramos de pensamento colocam o seguinte: se eu não preciso de Deus, eu me autossustento. Foi a ideologia que Satanás teve no céu. E como criaturas, nós não temos esse poder de nos autossustentar. E como cristãos, como suas criaturas, seus seguidores, nós temos que escolher estar do lado dele, seguindo o conselho de Moisés. Imagina um rei sentado no seu trono, com um cetro na mão, cara de mal, ele maltrata os seus súditos, ele é um tirano. Essa é a imagem que Satanás passa para as pessoas. Que Deus está pronto para corrigir a gente, se não fizer, Deus vai castigar, Deus vai fazer você pagar. Essa é a ideologia dele, ou seja, ele tira de um contexto. A gente tem esse exemplo lá em Mateus, quando Jesus é tentado no deserto, ele usa a Bíblia fora de um contexto. Deuteronômio 30, o verso 16, que está ali, está o seguinte: que vocês guardem os meus mandamentos. Eu ordeno que vocês guardem os meus mandamentos. Eu ordeno, é uma coisa forte, né? Hoje em dia, quem somos nós para ordenar algo a alguém? Mas parece ser bem radical esse texto. Satanás pode usar isso para confundir e colocar Deus como um tirano. Mas essa palavra, eu ordeno, é um clamor de Deus. Filho, acorda, segue os meus mandamentos, segue aquilo que eu estou falando para você. Como a gente já falou aqui, Deuteronômio é a mensagem final de Moisés, ele está no final da sua vida. E ele não está falando ali para crente recém-batizado, não. Ele está falando já para crente antigo, crente que conhece a Bíblia, que viu os milagres de Deus. Mesmo que muitos que estavam ali não viram a saída do Egito, e Moisés conta essa história, eles viram os milagres de Deus. Deus andava ao lado deles. A nuvem de manhã, durante o dia para refrescar, o maná, a coluna de fogo durante a noite. Era crente que conhecia a Bíblia, ou seja, ali não era o início de um relacionamento. Deus estava chamando para renovar os votos desse relacionamento. E bênçãos e maldições, o que quer dizer isso? No conflito entre o bem e o mal, se você faz escolhas ruins, as consequências são ruins. Nós temos poder sobre as nossas escolhas, não sobre as consequências dela. Israel, eles tinham uma aliança com Deus. Deus chamou eles para fazer uma aliança, e o que eles tinham que fazer nessa aliança? Somente obedecer para o próprio bem. Não era alguma coisa assim: nossa, nós merecemos a aliança de Deus. Pelo contrário, não merecemos nada. Israel não merecia, nós não merecemos. Mas Deus faz essa aliança por amor. Então, essa ordenança de guardar os mandamentos, de amar a Deus, ela faz bem
para a gente, é para a nossa própria proteção. Estamos vivendo no tempo das redes sociais e qualquer coisa que alguém fala já é cancelado, é um mimimi que eu vou falar para vocês. A minha esposa mesmo fala comigo muitas vezes, você que fala com a internet, cuidado com o que você fala, mas nós cristãos temos que falar o que é verdade e o que é bíblico. Moisés falou algo que parecia radical, não foi isso que a gente aprendeu na lição de terça-feira? Será que Moisés seria cancelado hoje? Levantaria alguém para falar, não, Moisés, isso é muito radical, isso pode ofender as pessoas, isso pode magoar as pessoas, não é por aí. Bom, se a gente levar para o mundo de hoje, seria bem possível, você não concorda comigo? Por mais que as pessoas tentem reduzir a Bíblia aos seus gostos, fazer com que a Bíblia se adeque ao que você gosta e não ao contrário. Por mais que pessoas tentem fazer isso, não vai mudar a história de que, sem Deus, sem obedecer aos mandamentos, é morte eterna. E toda vez que a gente tenta resolver as coisas, fazer as coisas do nosso modo, dá errado. A gente tem esse exemplo na Bíblia. Olha para Adão e Eva. Tentaram fazer do jeito deles, não obedeceram a Deus. Deu ruim. Olha para Caim, Davi, tantos outros, Pedro, tentar resolver os problemas sem Deus, sem consultar a Deus, sempre vai dar ruim. E a gente toma essas decisões com um auto-engano. O que é esse auto-engano? É eu mesmo acreditar numa mentira. Saber que isso é mentira e eu querer fazer com que ela seja verdade. Essa é a nossa palavra aqui da rede semântica. Auto-engano. Quando eu falo ela, o que vem na sua cabeça aí, quando você leu? Pensa em um, eu já vou deixar aqui como de costume, uma para você. Eu vou deixar aqui esconder. Nós tentamos esconder as verdades para nos agradar. Então, auto-engano, esconder. Pensa em um aí, faz o que eu falei aqui na semana passada, manda um zap aí para sua turma, para sua classe jovem, para cada um já chegar com uma palavrinha, fala a palavra lá e vocês debatem. E a partir desse debate, de cada palavrinha ali que a turma falar, vocês podem tirar lições dentro do nosso contexto. Pensa num lugar que não dá para a gente pensar muito em vida. O deserto é um lugar que quando a gente alguém comenta, deserto, tá passando por um deserto, deserto da provação, é algo que não traz uma conotação de vida, e sim de morte. Imagina o povo de Israel durante 40 anos ali, o que essas pessoas não passaram, não sentiram, era um lugar inóspito, mas Deus se fez presente com eles. Mesmo em todas as dificuldades, Deus estava ali. Lembra que eu falei da coluna de fogo, da nuvem? Deus, ele não podia mostrar a sua glória, senão o povo ali ia ser consumido. Mas ele arrumou um jeitinho de estar perto do povo dele. Colocou um santuário, onde as pessoas podiam ter um encontro com ele, ter cura espiritual, ser perdoados pelos pecados. Então Deus arrumou um jeitinho de estar perto do seu povo. E hoje em dia, Deus também quer estar perto de nós. Mas da mesma maneira, se ele manifestar a sua presença, nós também seríamos consumidos. Ele arrumou um jeito de aproximar da gente através do sacrifício de Cristo. A graça que nós temos, a misericórdia que nós temos através do sacrifício de Jesus Cristo. Permitir que Jesus nos dê essa graça é transformar o nosso coração, tirar o egoísmo, tirar a dureza que existe como seres humanos, e tudo isso começa esse processo com a fé. Quando eu creio que Deus me ama, que Jesus fez um sacrifício especial por mim, eu vou ser transformado dia a dia. Tá entendendo isso, meu jovem? E Satanás, ele fica revoltado quando nós aceitamos isso. Porque mesmo que quem esteja do lado de Satanás aí vai desertar do exército dele e se vira para Jesus, ele vai para cima com todas as forças. Eu falo isso por experiência própria e também a gente faz aí muitos evangelismos, Semanas Santas, e nós literalmente conseguimos enxergar a luta entre o bem e o mal, meu jovem. Volto a dizer aqui, é vida ou morte. E Moisés deixa bem claro para a gente nesse texto aqui. Você, meu jovem, possa ter a visão de que a graça de Deus está na sua frente, mas você que vai escolher. Deus nos criou com capacidade de escolha. A mente humana sabe muito bem discernir o que é bem e o que é mal. Então Deus não obriga você a adorá-lo. Ele não te obriga a estar do lado dele. A escolha, como a gente tem falado aqui desde o começo, como é o nosso título, a escolha ela é sua, de mais ninguém. E Deus não quer que você tome as decisões com base num impulso de pura emoção. Não. Ele quer que você enxergue as evidências. E que evidências nós temos?
nós temos a palavra de Deus, por fé nós acreditamos nela, as coisas que Deus faz na sua vida e um elo de ligação, de salvação, que é Jesus Cristo. Quando nós entendemos a evidência da morte de Cristo por nós, nós nos aproximamos dele. A escolha vai ser feita por amor, o intelecto junto com amor, ou seja, eu vou entender aquilo ali, eu vou ver através da palavra de Deus toda a história da humanidade. A gente falou aqui sobre o autor do mal, nós falamos da origem de Satanás, do que aconteceu, mas Deus tinha um plano, o plano da salvação, o plano da redenção, que foi feito para mim e para você. Tudo que nós falamos aqui se resume à fé. A fé é a certeza de coisa que nós não vemos, das coisas que nós não vemos. E a partir da minha fé, eu vou me entregar a Jesus Cristo. Meu jovem, creia que só existem dois caminhos. Direita, esquerda, não estou falando de política não, pelo amor de Deus, hein? Mas direita, esquerda. Lembra que eu falei? A porta estreita, a porta larga. Não existe uma terceira via. Sem Cristo, sem Deus, só há duas opções, vida ou morte. Dá uma lida no texto de novo, compreenda o que Moisés está falando ali e vamos seguir os conselhos que, na minha opinião, depois de Jesus Cristo, um dos maiores líderes que tem na Bíblia. Que eu possa ter te ajudado aqui a entender a lição, a compreender e que você possa colocar em prática também esses estudos, que você tenha aí um bom encontro com seus jovens na sua classe bíblica, na sua classe jovem da Escola Sabatina. Um abraço, fica com o Papai do Céu, fui!